Você sabia que dá para comprar o carro ou a casa ou até mesmo fazer aquela viagem dos sonhos sem pagar juros? E nem é essa pegada de empréstimo e nem financiamento. É uma ferramenta que milhares de brasileiros já estão usando e se chama consórcio. Se você nunca ouviu falar ou se ouviu falar e tem muitas dúvidas, esse vídeo é para você. Eu vou te entregar 4 pontos muito importantes sobre o que é o consórcio e o quarto ponto é muito importante para poder dar uma virada de chave na tua cabeça e tu mudar de fato a tua ideia sobre investimento. Primeiro de tudo, eu me chamo Marcos Danilo, sou especialista em consórcio há mais de 12 anos e tenho esse canal aqui sobre educação de tudo sobre o consórcio, desde o A ao Z, desde o básico ao avançado. Então, o meu intuito é te mostrar de fato qual a finalidade de cada administradora, qual o perfil, qual administradora você escolher na melhor pegada ali, de acordo com o teu planejamento. E primeiro de tudo, o que eu quero te pedir é curte o vídeo, compartilhe com mais pessoas, comenta aqui nos vídeos, isso ajuda muito a gente crescer e trazer mais conteúdos de acordo com a tua dúvida, tá bom? Primeiro de tudo, vamos logo direto para o vídeo. É um ponto bem peculiar, que é sobre o problema. O que é o problema que a gente sempre chama? É o problema do porquê que as pessoas fogem do financiamento. Por que as pessoas fogem do financiamento e vai para o consórcio ou vai para outro meio ali? A gente tem que entender primeiro de tudo 3 pontos. Primeiro, você tem 3 pontos para fazer a aquisição do seu bem: ou à vista, ou consórcio, ou financiamento. Na maioria dos casos, quem tem o dinheiro para comprar à vista não paga à vista, tá? Porque sabe o custo do dinheiro. Segundo ponto, às vezes vai para o financiamento porque não tem o dinheiro e nem tem a paciência ali de esperar um planejamento, não tem uma vida planejada financeira. E aí outros já vai para o consórcio para fugir desses juros. Então, o principal ponto é o problema, não é o consórcio, o problema é a tua vida financeira, é tua organização, a tua mentalidade de investidor, saber que você não vai pagar dinheiro para banco de juros abusivos. É você entender de fato, o primeiro ponto é um problema. Faz sentido eu fazer um consórcio? Qual é o problema disso? Faz sentido eu fazer um financiamento? Qual é o problema de um financiamento? Então você tem que entrar olhando esse ponto. Qual é o problema? Até mesmo na hora de comprar à vista. Qual é o problema de eu comprar à vista? Faz sentido? Se você não fizer essas perguntas, como você vai dar uma virada de chave na tua cabeça? Para você, de fato, tomar a principal e melhor decisão na tua tomada de decisão para a conquista em si. Porque comprar um bem, ainda mais quando a gente se trata de ramo imobiliário ali, é um bem de alto valor, de alto padrão. Então, às vezes, vai exigir muitos meses. Então, o financiamento ele tem um juros alto, porque ele vai te emprestar um dinheiro para tu usar hoje, sendo que tu vai pagar a longo prazo. Então, o custo do dinheiro hoje é um, o custo do dinheiro daqui 20, 30 anos é outro. Então, ele vai jogar mesmo o máximo que puder de parcelamento ali e os juros, você já sabe como é que funciona mais ou menos. Segundo ponto é, por que o consórcio se torna uma linguagem simples, sendo que às vezes fica tão complexo? Pois é, muita gente fala do consórcio só como poupança. Ah, vou fazer um consórcio porque eu quero fazer uma poupança forçada, eu não consigo guardar dinheiro. Essa mentalidade, ela até certo ponto ali, de 100% ela está certa 20%. Porque ela não pode ser pegada só como uma poupança. Consórcio, a gente tem que mudar, pegar 2 pontos principais. Consórcio, ele não é investimento, se você não souber usar, se você não souber fazer a estrutura certa. Consórcio e aplicação financeira são duas coisas diferentes. Então, se você tem como fazer um consórcio e guardar dinheiro na poupança, é duas coisas diferentes, tá? Agora, não, eu não consigo, Marcos, fazer investimento, guardar dinheiro, guardar na poupança, que seja, eu quero fazer um consórcio. Beleza, então, para que esse consórcio? Qual é o objetivo dele? Você quer ter lucro com longo prazo? Ou só quer deixar lá parado e dizer que um dia tem dinheiro guardado? Porque é uma pegadinha. Consórcio, ele não é a solução dos teus problemas. Ele, de fato, ele é o meio. Ele vai te ajudar a resolver muitos problemas, a conquistar coisas. Então, a gente tem que dividir essas situações. Não confunda consórcio com aplicação financeira. É duas coisas totalmente distintas, mas o consórcio usado da maneira correta, ele vai fazer muita diferença na tua vida financeira. O erro de muitos é fazer o consórcio pensando que ele é o fim. O que é o fim, Danilo? Nessa pegada, eu falo Danilo às vezes porque é Marcos Danilo meu nome. Então, nessa pegada, porque o financiamento ele é um fim. Você chega, você compra seu carro, você já sai com o carro no mesmo dia, na maioria das vezes, e pronto. A casa, você chega, faz o processo, em poucos dias você está dentro da tua casa e pronto. O consórcio, ele pode sim ser contemplado no primeiro mês, tem toda uma pegada, um planejamento. Mas o consórcio ele é o meio de você conquistar seu bem sem pagar altos juros e ter uma boa rentabilidade, dependendo da situação e da estrutura que você fizer, tá bom?
Como funciona o consórcio na prática? Primeiro de tudo, a gente sempre estrutura esse negócio em grupos, parcelas, taxas, bens, final. Vamos por etapa. Grupos, porque o consórcio é um grupo de pessoas reunidos, que a administradora, claro, vai estar ali administrando por você, para que todo mundo pagando suas parcelas mensais tenha um volume de valor mensal para liberar as contemplações. Então vamos supor que a gente tem 100 pessoas num grupo e a gente tem uma pegada de R$ 1.000 por mês de parcela para cada um, então a gente tem uma pegada aí de 2, 3, 4 contemplados por mês. Não dá para contemplar todos os 100 de uma vez, né? Então tem toda essa estrutura para ser montada. Outro ponto muito importante é a parcela. A parcela é justamente aquele ajuste que todo mundo paga para fazer o volume do valor ali para ser contemplada a liberação do crédito. Ah, Marcos, mas aí eu vou fazer uma carta dessa, vou pagar, não sei que dia que eu vou tirar, outros estão usando o bem já contemplado. É justo, porque se você tirar no primeiro mês, os outros também não vão ter que continuar pagando as parcelas, você já vai estar usufruindo do teu bem. Para te ter uma ideia, a gente tem aqui na AMD clientes que pagam atrasado para não ser contemplado. Por quê? Porque está usando, na estrutura que a gente montou para ele, o jogo do longo prazo. Ter lucro através do consórcio com os reajustes que ele tem. Tá bom? Outro ponto muito importante, lance e crédito. O crédito é aquele momento que você já está contemplado após o lance. Se você for contemplado por sorteio, não precisa dar lance. Se você for contemplado por lance mínimo, na maioria dos grupos você pode usar lance reduzido, de 20%, 25%, 30% para pagar esse lance. Pode ser utilizado até do próprio crédito. Isso tudo é muito particular de cada administradora e de cada grupo, tá? Que é o chamado lance embutido. E o momento do crédito é o momento de pós-contemplação. Você foi contemplado, o teu crédito está liberado para você usufruir dele e fazer a conquista ali, o faturamento do teu bem, seja para o carro ou para casa ou até mesmo para aquela viagem tudo. Então isso é muito legal porque é uma venda, uma compra coletiva que ninguém sabe onde o outro mora, ninguém sabe o que o outro está comprando, mas que todo mundo está pagando a parcela. Por isso que existe uma administradora regulamentada pelo Banco Central, que é toda regida ali, bem confiável para poder trabalhar assim. Um ponto muito importante que não era para falar nesse vídeo, mas nunca faça consórcio com administradoras que não são cadastradas no Banco Central, porque aí você não vai ter a segurança do Banco Central para fins de qualquer problema que existir, porque a gente sabe que tudo pode acontecer no meio do caminho. Então, se existir alguma coisa, pelo menos o Banco Central está junto ali para te alocar em outro grupo, em outra administradora, o que seja. Eu também vou fazer um vídeo sobre esse assunto na próxima semana. Para quem é indicado o consórcio? É uma das perguntas que muita gente me faz e eu fico assim, cara, consórcio é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o consórcio. Eu sempre respondo desse jeito. Por quê? Imagina comigo, o consórcio ele tá para todo mundo que tiver CPF, que tiver idade, que tiver uma renda, ele pode comprar um consórcio. E tem pessoas que, para te ter uma ideia, compram consórcio até para o seu recém-nascido, filho que mal nasceu. Eu tenho um histórico de um cliente que comprou um consórcio para um filho dele que tinha só 1 mês de idade. Claro, obviamente no próprio nome dele, né? Porque ainda se tratava de menor. Então, nessa pegada, quem se beneficia mais são pessoas que são planejadores. Pessoas que sabem o jogo do longo prazo, sabem o quanto que é bom se organizar financeiramente, pagar uma parcela por mês sem pressa. Tá? A gente tem histórico de clientes que era muito ansioso, pessoas que conseguimos ali trabalhar uma jogada de longo prazo, um longo prazo curto de 8 meses. Hoje eles conseguem já esperar 2 anos, 3 anos para ser contemplado no ramo imobiliário. Clientes que foram contemplados em 8 meses, para te entender. Então, tem aqueles clientes que a gente tem que educar, pegar na mão e mostrar o jogo de longo prazo, mostrar que quando tem uma rentabilidade é bom para ele, né? Então, quando passa o primeiro ano ali que não foi contemplado, ele vai ver o nível em alguns grupos aqui que a gente tem na MD, a gente tem uma margem que o cliente, quando ele passa de 1 ano pagando, ele consegue ter o retorno sobre o crédito dele, chegando até o dobro do que ele pagou por ano. Exemplo, se ele pagou 15 mil de parcela no ano, às vezes, na maioria dos casos, vai voltar 30 mil sobre o crédito dele. E aí é uma pegada, é uma estrutura, vai de acordo com o perfil do cliente. Talvez o teu perfil não seja esse, talvez o teu perfil é para comprar o teu veículo logo, tá apressado, a gente tem esse tipo de produto, mas o consórcio sempre ele vai ser o meio, ele nunca vai ser só o fim, tá bom? É um ponto bem importante para você. Pessoal, e se você tem interesse de conhecer um pouco mais sobre o consórcio, eu e meu time estamos disponíveis para te ajudar. Tem um link aqui embaixo
clica nele, preencha esse formulário que vamos entrar em contato com você o quanto antes para te instruir, te ensinar, entender um pouco mais sobre a tua situação financeira para te ajudar a fazer tanto alavancagem financeira como patrimonial ou até mesmo a aquisição do teu veículo, tá bom? Clica aqui, não deixe para depois. Eu e meu time estamos preparados para te ajudar. Um ponto muito importante, o próximo vídeo eu vou falar de como usar lance para acelerar a tua contemplação e também um ponto bem importante sobre as administradoras que são credenciadas no Banco Central. Isso é muito importante para ti, para você não cair num golpe e nem deixar também algum vizinho teu, algum parente cair também em golpe. Eu espero ter ajudado vocês nesse vídeo, espero muito de coração que vocês tenham entendido alguns pontos aqui que eu trouxe. É um vídeo bem direto, um vídeo bem simples, sobre o consórcio aqui, como eu sempre falo, eu sempre procuro ensinar de uma maneira que seja do básico ao avançado, para que todos consigam compreender o que é um consórcio, tá bom? Não esqueça, compartilha com mais pessoas, comenta no vídeo, curte, qual é a tua dúvida sobre consórcio, se você caiu num golpe, ou se você tem consórcio e nunca foi contemplado, me chama aqui através do formulário, tá bom? Coloque na observaçãozinha lá que já tem um consórcio, tá? Tal administrador, eu preciso de ajuda para acelerar a contemplação. Nós estamos preparados para te ajudar, tá bom? Abração, que Deus abençoe e vamos voar!